E aí galera, bem-vindos ao primeiro Metanoia, e a gente está aqui com a presença de Welder Mendonça, ele que é líder do Revolução Mais de Deus, e vai trazer uma palavra para a gente sobre renovando a sua mente. E aí galera, tudo bem com vocês? Então é uma honra para mim, Rodrigo, estar aqui, né, podendo conversar com vocês sobre esse tema, né, que é bastante importante, né, de ser ouvido, de a gente conversar, de a gente trocar uma ideia do que de fato é renovar a mente, né? Então eu fico feliz, né, de participar também aí da primeira edição, né, do canal. Fico também feliz em saber que vão vir outras oportunidades e novos temas também, né, à frente. Mas falando sobre o nosso tema hoje, eu estou com expectativa, né, e eu queria compartilhar com vocês bem rápido daquilo que é a palavra de Deus, né, aquilo que rege as nossas vidas, né, que é o livro que é o nosso manual de instrução, fala acerca do tema renovando a mente, certo? E eu queria que você fosse comigo lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 ao 2, certo? Então diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto aqui em Romanos é o texto base, né, que vai nos guiar nessa conversa hoje sobre renovar a mente, né? Então, assim como a gente tem um corpo, né, a gente já aprende sobre isso, já ouve falar muito sobre isso, que a gente tem um corpo, a gente é um espírito, habita num corpo e possui uma alma. E assim como é importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, também há uma importância em cuidar da nossa alma. E o que é a alma? A alma é a sede dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, né? Então, lá em Filipenses, né, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz que tem um parâmetro, né, que a gente deve seguir com os pensamentos da palavra de Deus. Ela diz: tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, existe um padrão de Deus para que a gente possa manter a nossa mente alinhada à palavra, certo? E aí, assim como é importante a gente cuidar do corpo, né, do espírito, também há uma importância em cuidar da nossa alma. Às vezes a gente ouve falar muito, Rodrigo, na questão da palavra, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né, do que sai da nossa boca, mas tão importante quanto isso é a gente também lembrar que os nossos pensamentos são tão poderosos como a palavra que sai da nossa boca, né? Existe um livro de Joyce Meyer, até indico para você ler também, né, se você ainda não teve a oportunidade, que é O Campo de Batalha da Mente, né? Esse livro ele vai falando, né, quais são os compartimentos da mente, né, aquilo que vem como um empecilho também, né, nesse processo de renovação de mente. E aquilo que o livro fala de mais importante, né, que eu absorvi para mim mesmo, é você pensar sobre o que você está pensando. É você se policiar acerca dos seus pensamentos, né? E você, depois que eu li o livro, né, esse livro de Joyce Meyer, eu comecei a criar esse hábito. E agora eu não mais tenho um pensamento que chega para mim de qualquer forma e eu fico meditando naquilo. Mas isso gerou em mim um hábito de pensar o que é que tem entrado da minha mente, né? Quais são os pensamentos que eu tenho dado crédito, né? E quais são os pensamentos que têm vindo e eu tenho resistido. E o que é renovação de mente, se não isso? É você alinhar a sua mente ao padrão da palavra. Ah, mas é possível isso, Helder? Sim, é possível você manter a sua mente disciplinada, né? A gente pode gerar uma disciplina para a nossa mente e deixar de lado os pensamentos que não condizem com a palavra e acolher os pensamentos que estão em linha com ela. Existe até um dizer, né, que a gente ouve muito, que a gente não pode impedir que um pássaro
voe sobre a nossa cabeça, que de fato você não vai lá subir e tirar o pássaro que está voando. Mas você pode impedir que o pássaro crie um ninho nos seus cabelos. A mesma forma, né, da mesma forma também são os nossos pensamentos. A gente pode impedir que determinados pensamentos possam se alojar dentro da nossa mente, né? E isso é um hábito, Rodrigo, contínuo, né, para as nossas vidas. Você não faz isso uma vez ou outra, ou quando você quer. Você faz isso porque é necessário para quem quer ter uma saúde espiritual, né, uma saúde emocional. É necessário que a gente possa todos os dias, né, entrar nesse processo de renovação da mente, né? Estar sempre constantemente fazendo isso, né? Renovando a nossa mente, deixando de lado pensamentos contrários à palavra, né? E acolhendo aquilo que ela diz ao nosso respeito, né? Tem uma frase bem interessante que eu anotei, que diz assim: uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. Então, isso é uma verdade absoluta, né? Se você quer manter pensamentos errados fora da sua mente, como é que eu posso fazer? É você trocar isso por pensamentos certos. E a gente viu que lá em Filipenses 4:8, a Bíblia nos diz quais são os pensamentos certos que devem estar sempre na nossa mente, né? Que é tudo aquilo que é agradável, bom, perfeito. E conforme o tempo que o texto que a gente leu, no final dele, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, no versículo 2, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que, aí ele diz, com o fim de, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, isso me diz que ter o hábito da renovação de mente vai fazer com que a vontade de Deus possa entrar em operação sobre a minha vida, né? Então, ela diz, para que isso possa se cumprir a vontade de Deus, aí a Bíblia já deixa claro o que é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita, né? Então, vale a pena a gente viver uma vida de processo contínuo de renovação de mente. Vale a pena você deixar de lado os pensamentos que não estão em linha com a palavra e decidir, né, alinhar os teus pensamentos com a palavra de Deus. Isso vai gerar para você uma saúde na tua alma, no teu corpo e também no teu espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né, Rodrigo, fala uma verdade também muito interessante. A Bíblia nos diz que a gente deve manter o nosso corpo, alma e espírito íntegro e irrepreensível, né? Então, é dentro desse parâmetro, dentro dessa característica que Deus quer que a nossa mente esteja, né? Também, por que a importância disso? Porque nesses dias, né, os dias que nós temos vivido na sociedade, a gente sabe que hoje tem aumentado o número de depressivos, né, o número de pessoas que têm sofrido de doenças psicossomáticas, que a gente chama, que são doenças da mente, né? Então, tem aumentado cada vez mais, né? E a doença do século, Rodrigo, é considerada a depressão, né? A depressão, ela é considerada a doença do século. Que atinge, a maioria das vezes, os jovens. Isso. Eu diria muito mais, eu diria que em muitas vezes acontece nessa faixa etária do jovem, né? Que é na mudança da adolescência para a fase de juventude, onde o jovem está se descobrindo, onde o jovem aí está passando por processos de mudanças, até mesmo no próprio corpo, né? Então, sabendo disso também, desse dado, né, que é tão importante também, que essas coisas têm aumentado, essas doenças têm aumentado, a gente precisa muito mais se policiar e decidir fazer com que a mente da gente possa estar renovada continuamente, constantemente, sabe, Rodrigo? E eu creio mesmo que nós somos essa geração, né, que vai andar nessa verdade, né, que vai saber ser uma geração que de fato anda nos dons do Espírito, mas é uma geração também, né, que é equilibrada, né, que tem a sua mente no lugar certo, né, que tem os seus sentimentos também, né. Deixa eu dizer uma coisa para vocês também: o sentimento, ele não deve ser reprimido, né? Quando você faz isso, quando você reprime um sentimento, aquilo gera um dano para você. Faz mal. Faz mal, né, entendeu? Então é necessário
que a gente possa também, assim como a gente cuida naquilo que a gente fala, do que sai da nossa boca, das palavras que saem da nossa boca, a gente já é muito fera nisso, a gente precisa também criar esse hábito de pensar sobre aquilo que a gente está pensando. Então eu fico feliz de compartilhar isso com vocês aqui, essa palavra. Bom demais, vamos praticar isso e eu creio que a gente vai crescer nessas verdades também. A gente sabe que você lidera o Departamento de Revolução Mais de Deus. Esse tema que a gente está propondo hoje, que é renovação de mente, ele faz parte dos princípios do Departamento Revolução Mais de Deus? Sim, é algo bem interessante também a tua pergunta, né? O Revolução, eu tive a honra, né, de assumir o departamento, já estou aí há 3 anos na liderança do departamento e a gente tem visto frutos, né? A gente tem visto aí que tem dado certo, né? E não porque somos nós, que somos os bonitinhos aqui da igreja, certo? Não, mas é porque a gente tem procurado cumprir esse comissionamento, como a gente falou, né? De ser luz e sal. A gente tem cumprido uma determinação da parte do Senhor, né? Que é ir e fazer a diferença. Né? E por meio do evangelismo criativo, né? Pinta a cara, abraço grátis, né? Vai para o meio da rua, grita, né? Deixa a tua reputação de lado. Então a gente tem procurado atuar nisso. E dentro da pergunta que você fez, tem sim muito a ver. Porque você vê que lá em Romanos 12, no versículo 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu já entro no tema de vocês, metanoia. Metanoia, ela significa, assim, mudança de direção, mas ela também significa mudança de mentalidade. Então, é você não se conformar, eu diria que metanoia é a não conformação com o mundo que a gente vive hoje. E na versão que a gente leu, a gente vê que ele diz, não vos amoldeis. Então, isso é aquilo que a gente tem tentado cumprir, né, de forma eficaz. Não deixar que o mundo possa estabelecer um padrão para a gente, mas que a gente seja um padrão para o mundo. Essa é a nossa missão, entendeu? Então, eu já deixo também aí para você, se você tem interesse em conhecer mais sobre o projeto Revolução Mais de Deus, vai lá na nossa fanpage, lá no Facebook, Revolução Mais de Deus. Nós temos o Instagram também, que é o Revolução Mais de Deus, @Revolução Mais de Deus. Né? Você pode nos acompanhar também, o que a gente faz, né? Quais são a forma de trabalho da gente. Então você pode estar entrando em contato conosco também por lá. Né? E vamos embora ganhar aí mais espaço no reino, através do reino de Deus aqui nessa terra, né? Nessa geração. Amém. A gente agradece a presença de Welder aqui, uma palavra muito poderosa. Agradece a você que assistiu também esse vídeo, tá certo? Compartilhe ele para os seus amigos, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e a gente honra a vida de Welder. Um obrigado a todos vocês. Valeu, galera. E até o próximo Tamo programa. junto. Tchau.